Prezado estudante, daremos início ao estudo das potências e radicais, esses que são resultados das operações de potenciação e radiciação. É isso mesmo. Então, quando falamos em operações, nós falamos nas operações fundamentais, as 4 fundamentais, falamos em adição, a sua inversa, subtração, a operação multiplicação e sua inversa divisão, ok? 2 novas entram no estudo de matemática, são necessárias, que são as operações de potenciação e sua inversa, radiciação. Beleza? Ao longo das aulas daremos algumas aplicações, mas o professor dará ênfase às técnicas que ajudam você a manipular essas operações de forma que quando elas aparecem eventualmente numa expressão, você sabe conduzir, você sabe simplificar, você sabe calcular, entende? E usa propriedades operatórias principalmente para facilitar os teus cálculos. Então esse será o meu objetivo. Dividirei em etapas, dividirei em partes, em aulas, porque dentro do tópico nós temos subtópicos que são importantes que sejam estudados separadamente, assimilados separadamente, mas sempre tentando relacioná-los. Tudo bem? Essa será a nossa tarefa nesse módulo. Então, vamos começar e nosso material norteador, nosso material de apoio, lá na página 66, ele inicia potências e radicais, e o primeiro tópico que está lá para você é o tópico de potências de expoente natural, tá? Então essa vai ser nossa primeira aula. Então vou colocar aqui na lousa potências com expoente natural. Vamos conversar sobre isso daqui. Primeira coisa, quando eu falar em potenciação, eu quero que vocês lembrem dessa configuração que eu coloco aqui para você, ó. Essa configuração, e junto dos termos, dos nomes dos elementos que compõem essa operação, é interessantíssimo porque ao longo das aulas o professor tratará dos números dentro dessa operação com esses nomes específicos. Então temos um número embaixo, que nós chamaremos de base. Vamos colocar um colchete aqui e colocar escrito entre colchetes base. Nós teremos um número colocado aqui em cima, que recebe o nome de expoente. E nós temos o resultado dessa operação, que nós chamamos de potência. Tá? Quando tratamos de expoente natural, isso significa que esse número que está aqui em cima pode ser um número como 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então vejam uns exemplos e como executamos o cálculo. Se eu tenho um 3 e esse 3 está elevado a 2, nós escrevemos 3 vezes 3 e o resultado é 9. Então repassa, o 3, vamos pegar de vermelho, que está aqui, eu chamo de base, esse 2, expoente, e esse 9 é a potência. Por isso que é comum nós falarmos em potências de um número. Por exemplo, o 9 é potência do 3. Sim? Vamos continuar com mais um exemplo. Se eu tenho 2 elevado a 5, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2 vezes 2. Você percebeu que quem dita a regra da quantidade de fatores 2 é o expoente? Resultado é justamente o resultado dessas multiplicações sucessivas. Então eu faço 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ok? Então eu digo que o 2 é base. Eu digo que o 5, nesse caso, é expoente. E eu digo que esse 32 é potência. Show? Fechado? Vamos lá, vamos que vamos. Veja bem, continuando aqui. Mais um. Vamos pegar uma potência de 10? Vou pegar uma potência de 10 para você. 10 elevado a 3. Então, isso é 10 vezes 10 vezes 10. Isso resulta 1000. Então, nós temos base, nós temos expoente e nós temos potência. Você reparou que eu tenho, escolhido como expoente números naturais, mas eu não estou falando ainda de dois números naturais, que são os primeiros, o 0 e o 1. Né? O que acontece, professor, quando eu tenho, por exemplo, um 7 elevado a 1? Quando você tiver um número elevado a 1, como a quantidade de fatores é 1, então você tem o próprio número. Como assim? Você me bugou. 7 elevado a 1 é o próprio 7. Assim como se eu tiver 10 elevado a 1, é o próprio 10. Assim como se o professor colocar aqui um 2 elevado a 1, é o próprio 2. E se o professor coloca um 5 elevado a 1, é o próprio 5. E assim por diante. Ok? E tem um outro, né, Tite? E se fosse 0? Então vamos colocar aqui. Se eu tivesse 7 elevado a 0, seria 1. Então eu estou colocando esses dois exemplos juntos, um do lado do outro, justamente para você não confundir uma coisa com a outra. Se uma base está elevada a 1, o resultado é a própria base. Volta aqui comigo. Vamos lá? Se a base está elevada a 1, o resultado é a própria base. Se a base, que não é um número, 0, for elevada a 0, a potência é 1. Repito, se uma base, que não pode ser o 0, for elevada a 0, o resultado é 1. Então aqui, nesses exemplos, vamos colocar aqui à direita de cada exemplo já colocado, se eu tenho 10 elevado a 0, o resultado é 1. É sempre o mesmo. 2 elevado a 0, 1. E o 5 elevado a 0? Também 1. Você deve estar se perguntando, por quê? Why? A resposta vem logo na sequência. Tá bom? Fique calmo. Antes disso, quero sistematizar, colocar as regras do jogo de maneira geral. Então, toda vez que trabalhamos com potências de um expoente natural, nós trabalharemos da seguinte maneira. Vamos ilustrar aqui. Se A é um número real, tudo bem? Não nulo. Podia ser até o 0, mas eu vou colocar então só não nulo quando eu colocar uma observação, tá? Se A é um número real qualquer, vamos colocar assim.
E N, um número natural maior do que 1, por que um número natural maior do que 1? Porque aí eu começo a partir do 2. Já eu falo sobre 1 e sobre o 0. Sempre então que se tem algo assim, a elevado a n, eu tenho a vezes a vezes a vezes. Coloco 3 pontinhos que é para omitir a quantidade de a's que pode ter essa multiplicação. E faço isso. Aí eu posso até criar aqui, ó, uma anotaçãozinha. Vou colocar assim. E escrever aqui que eu tenho n fatores de A. Por isso, se o n que está aqui em cima, que é o expoente, é um número natural maior que 1, então pode ser 2, 3, 4 e assim por diante. Se ele é o 4, indica que eu tenho 4 fatores da base A. Se ele é um 5, indica que eu tenho 5 fatores da base A. Se isso é 10 e assim por diante. Tá bem? Precisamos colocar uma observação que é a respeito do 0 e do 1. Então vamos colocar aqui assim, ó. Notas. A elevado a 0 é 1. Tá? Só essa base que não pode ser 0. Isso aqui, você que é mais atento aí a matemática, já deve ter reparado que tem algumas indeterminações, do tipo 0 dividido para 0, é uma indeterminação na matemática. Se você coloca 0 elevado a 0, uma parte da matemática vai falar que é indeterminado, outra parte vai falar que é 1. A gente não vai entrar nessa polêmica, esquece, tá? Essa polêmica. Pelo menos para ensino médio, a única coisa que a gente vai entender é que a base tem que ser diferente de 0 para que isso daqui seja válido. E se o A for elevado a 1, o resultado é o próprio A. Então, coloca como nota no sentido de uma observação, né? Beleza? Então agora, ó, vamos falar um pouquinho sobre as principais potências que eu quero orientá-los a decorar, a memorizar, que são as potências de 2 e potências de 3, e a gente já pode também explicar por que esses dois casos particulares, em que eu tenho um expoente 0 e um expoente 1, eles têm um sentido de ser, não é do nada que surgiu, tá? Então, venho aqui, ó, deixa eu ver se eu vou precisar abrir outra folha, não precisarei. E vamos comigo, ó. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Aí. Então, a minha orientação é decorar mesmo, tá? Potências de 2 e de 3. Então, na primeira parte, quero fazer você pensar sobre isso daqui, ó. Vou começar do maior aqui, não que você não possa trabalhar com potências maiores, mas eu acredito que até 2 elevado a 10 é bom que decore. Então vamos colocar assim, ó, 2 elevado a 10, 2 elevado a minha avó, 2 elevado, 2 a nona, por isso é 2 a minha avó, né? 2 elevado a 9 é 2 a nona. Professor, eu comprei esse curso para ouvir essas piadas chatas. É tudo incluso no pacote, não precisa pagar mais por isso, tá? Para quem não entendeu aí, 2 a nona, nona é vó em italiano.
Olha lá. Ok. Do 2 elevado a 10 ao 2 elevado a 0. Quanto que é o 2 elevado a 0? Vamos deixar separado por enquanto. 2 elevado a 1. Esse faz mais sentido. 2. 2 ao quadrado. 2 vezes 2. 4. 2 vezes 3. 8. Aqui eu tentarei ir passando devagarzinho, mas depois o professor dá uma pausa, tá? 2 à quarta. 16. Vai dobrando, não vai? 2 à quinta. 32. Percebeu que à medida que eu vou aumentando 1 no expoente, eu vou dobrando, ou seja, eu vou multiplicando por 2. 2 à sexta. 64. Acostume com isso como se fosse uma tabuada. Essa é a minha orientação, essa é a minha dica. 128. E aqui? 256. 2 à nona. 512. E 2 à décima. 1024. Então, ó, juventude, se você olhar de baixo para cima, eu fui aumentando 1 no expoente e nessa lista eu fui multiplicando por 2, tá? Então, à medida que eu avançava, eu multiplicava por 2. Ó, que show! Tá bem? Por que o professor está chamando a atenção para isso? Porque à medida que a gente diminui 1 nos expoentes, o que acontece com a potência? O que acontece daqui para cá? Agora descendo, decrescendo. Então eu tiro 1 no expoente, de 10 eu caio para 9, o que acontece com a potência? Ela é dividida por 2, porque é a operação inversa da multiplicação. Então se eu vou 512 dividido para 2, 256, e vai caminhando, tá? Vai caminhando. Agora, olha o que acontece aqui, ó, onde eu quero chegar. 8 dividido para 2, 4. 4 dividido para 2, 2. 2 dividido para 2, quanto que dá? Para a gente completar aqui, 1. Então você percebeu que não é à toa em que um número elevado a 0 dá 1. E não é em uma especificidade, algo particular do 2 elevado a 0. Não, qualquer número não nulo quando elevado a 0 é 1. Tá? Então, ó, eu tentei justificar analisando esse padrão aritmético. Agora vamos fazer aqui, vamos brincar com as potências do 3 para a gente fechar essa aula. O 3, por ser um número maior do que o 2, as potências dele, se comparadas com as potências de 2, evidentemente vai chegar um momento que vai ser absurdamente diferente, tá? Só para você ter uma noção. Eu vou colocar aqui um 3 elevado a 7, que eu julgo, tá? Um número razoável para você ter aí como memorização, porque aparece. Eu acho que até 3 a 7 tá bom. Não é que você não pode chegar a 2 a 12, 2 a 11, não é isso. É que se você tem como parâmetro gravado, igual uma tabuada, o 2 a décima, chegar no 2 a 12 ou 2 a 11 é bem mais rápido. Assim como o 3 a 7. Tudo bem? 3 elevado a 7. E aí eu vou colocar aqui 3 elevado a 6. Mesmo jeito que eu fiz com 2, eu farei com 3. Eu escreverei as potências, tá? E vamos ver o que acontece. A gente sabe que 3 elevado a 0 é 1, tudo bem, tá? Mas vamos começar do 3 aqui. 3 elevado a 1, próprio 3. 3 ao quadrado, 9. Então a gente vai multiplicando por 3, conforme a gente vai subindo. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Já é 3 à quarta. Vezes 3, 243. Vezes 3, 729. E 3 elevado a 7. Eu vou pegar 729, multiplicar por 3. Isso vai dar 2.187.
Então, à medida que eu aumento 1 no expoente, eu estou multiplicando por 3. Se eu diminuo 1 no expoente, eu estarei dividindo por 3. Então, à medida que eu vou descendo aqui nessa lista, ó, diminui 1 no expoente, ó, diminui 1 no expoente. Daqui para cá, o que aconteceu? Estou fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, eu estou descendo. Agora, chega aqui, ó. Chega aqui comigo. 9 dividido para 3 é 3. Decresce de 2 para expoente 1. Decresce de 1 para expoente 0. O que acontece daqui para cá? A mesma coisa que estava acontecendo desde lá de cima. Divisão por 3. Então, 3 dividido para 3 dá 1. 3 elevado a 0 é 1. Fechado? Então, com isso, nós fechamos tanto a definição, né, de uma potência com expoente natural. O expoente natural indica a quantidade de fatores da base, com exceção, é claro, da potência não nula elevada a 0, que dá 1. É um caso importante que a gente usa bastante. E no caso de termos uma base elevada a 1, que resulta na mesma base. Beleza? Trabalhamos com expoente natural, voltamos na segunda parte para falar de um expoente inteiro, especificamente quando o expoente é inteiro negativo. Tudo bem? Até a próxima aula.